Então, irmãos, nosso assunto hoje está aqui, né? Virando o mundo no avesso, ou do avesso, né? Esse, meus irmãos, é o tema que nós encontramos quando nós estudamos o início da obra missionária na cidade de Tessalônica. Aliás, duas cartas foram escritas para essa igreja pelo apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Então, entender o começo do trabalho nesse lugar, para nós, é muito importante. Mas foi justamente aqui nesse lugar que os apóstolos foram acusados pelos judeus e por alguns moradores daquela cidade, incentivados pelos judeus, de que eles estavam virando o mundo de ponta cabeça, né? O que a gente viu na semana passada? A gente viu o sofrimento dos missionários lá na cidade de Filipos. Eles pregaram o evangelho, a Lídia se converteu na beira daquele rio, e depois eles iam sempre lá pregar o evangelho, uma moça ficava incomodando, era uma pitonisa, até que o apóstolo Paulo perdeu a paciência, né, e disse: olha, sai demônio, sai dessa mulher, e a mulher então ficou curada daquele cativeiro mental, e isso trouxe sérios problemas para o apóstolo Paulo, para o Silas. Por causa disso eles foram presos, açoitados, né? Os pés foram amarrados no tronco, e a gente viu uma outra coisa, né? Que o nosso testemunho na adversidade faz toda a diferença. Então, quando eles estavam sendo espancados, presos, humilhados, o que você faz quando as coisas não estão bem, não é? Então, Paulo e Silas cantavam à meia-noite. Esse testemunho determinou a reação das pessoas que estavam presas junto com eles, e também até a pessoa que era lá o que estava atormentando a vida deles, que era o carcereiro, né? Então, faz-nos crescer espiritualmente quando você dá um bom testemunho na adversidade. Você sente esse crescimento, você mesmo consegue se medir, né? Você olha e fala: eu consegui resistir, não briguei, não xinguei, eu cantei a Deus, eu louvei a Deus. Ajuda outros irmãos a serem firmes, porque eles, com aquele testemunho, os presos que estavam junto com eles não fugiram, ou seja, é um testemunho para as pessoas que estão de fora, serve de testemunho para os incrédulos. E aí, irmãos, o nosso testemunho na adversidade, Deus usa a nossa crise pessoal para salvar pessoas. Isso nós podemos observar nesse texto lá em Filipos, né? Por quê? Porque quando Paulo e Silas foi preso e eles estavam cantando lá à meia-noite, teve o terremoto, os outros presos não fugiram, por influência já do apóstolo Paulo e do Silas, mas o carcereiro quis se matar. Por quê? Porque se foge um preso, ele já ia morrer de forma cruel. Então ele disse: já vou me matar de uma vez. E Paulo disse: não te faças mal nenhum, porque todos nós estamos aqui. Irmãos, ele já tinha ouvido o hino, e ele sabia que os dois estavam presos porque pregavam a salvação. Então o carcereiro gritou lá de dentro: senhores, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Olha que pergunta maravilhosa. Você sabe? Você sabe a resposta para essa pergunta? O carcereiro não sabia. Ele queria saber como é que ele ia para o céu. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Então, o apóstolo Paulo disse aqui no Atos capítulo 16 e versículo 31. Paulo disse assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Você crê em Jesus Cristo, você vai ser salvo. E tem uma promessa para quem crê em Jesus Cristo. Deus promete agir na família daquela pessoa. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, existe essa promessa de Deus ajudar, de Deus levar a palavra. É o que aconteceu. O Paulo, meus irmãos, ele já foi assim levado na casa do carcereiro,
ele evangelizou a família do carcereiro, eles creram na palavra, foram batizados naquela noite mesmo. Esse negócio, a pessoa tem que crer em Cristo, depois fazer um curso para batizar, isso aí não existe, né? A gente faz muitas vezes para inglês ver, mas uma pessoa que crê em Jesus Cristo, ele já pode ser batizado. Como aconteceu aqui com o carcereiro, com a família dele, e ele foi batizado, né? E aí eles saíram de Filipos, é onde começa a nossa história. Saindo de Filipos, eles vão chegar em Tessalônica. Era hora de ir embora. Paulo, ele foi embora de Filipos, mas Filipos não foi embora de Paulo. Paulo, ele escreveu para os filipenses: eu sempre faço com alegria oração por vós. Está véis aqui, mas é vós. Aqueles irmãos de Filipos nunca esqueceram o apóstolo Paulo. Ele dá esse testemunho no capítulo 4, dizendo: desde que eu comecei as missões aqui na Macedônia, vocês nunca me abandonaram. Nenhuma igreja se comunicou comigo em dar e em receber, senão vós. Então ele dá o testemunho que os filipenses nunca abandonaram ele, mas ele também nunca mais esqueceu os filipenses. Ele disse: eu sempre oro por vocês, eu tenho alegria de lembrar de vocês. E então ele foi lá para o novo desafio. Qual é o novo desafio? É a cidade de Tessalônica, um pouquinho mais de 100 quilômetros longe de Filipos, a capital da Macedônia, um lugar de um comércio abundante, era o caminho que levava para Roma, então era um grande comércio, e pelo que nós entendemos aqui, meus irmãos, era uma cidade livre. É importante falar disso, porque era uma cidade onde os próprios habitantes mandavam na cidade, né? É o que nós chamamos de democracia, é o que nós temos aqui no Brasil, democracia, o poder emana do povo, né? Tá bom, mas olha o que quer dizer a palavra Tessalônica. Ironicamente, Tessalônica significa vitória da falsidade. Era uma cidade muito política, né? E até combina as coisas, porque eu vou dizer uma coisa: se tem uma coisa que tem falsidade nesse mundo, é a tal da política, né? Então, aqui a vitória da falsidade, mas mesmo no lugar aonde a falsidade prevalece, aonde a falsidade está tendo vitória, o evangelho, ele entra. E quando ele entra, o evangelho transforma. Olha só, meus irmãos, o trabalho, capítulo 17 e versículo 1. Passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Começaram o trabalho numa sinagoga. Era certo isso, começar o trabalho numa sinagoga? Bem, irmãos, parece até que não é. Você fala assim: ah, pastor, não acho certo não, porque eles iam lá na sinagoga pregar o evangelho, né? E a sinagoga é dos judeus, e os judeus não tem nada a ver com os cristãos. Então, se você olhar por esse lado, você pode até dar razão, né? A sinagoga significa o ajuntamento, né, de pessoas que estão ali para ensinar e aprender. Então, o judeu, ele não tem uma igreja como nós temos uma igreja, ele tem um lugar onde eles se reúnem e eles ficam debatendo, eles ficam conversando, eles não tem essa pessoa que, como chega eu aqui prego para vocês, ou um outro irmão, não vai ter isso na sinagoga, tá? Geralmente tem muitos debates lá dentro, e por isso, meus irmãos, que quando Paulo às vezes chegava numa sinagoga, eles falavam assim: se alguém tem uma palavra de paz, pode se levantar, pode falar e coisa e tal, né? Então se levantava aqui o apóstolo Paulo e falava: olha, eu vou falar de Jesus para vocês. Então, é a coisa certa a fazer? Era a coisa certa a fazer. Apesar que Paulo era um apóstolo para os gentios, ele era um judeu, e como ele era um judeu, assim como Jesus, ele tinha que, onde for, pregar primeiro para os judeus. O evangelho é primeiro para os judeus e depois para os gregos, ou seja, para os gentios.
Isso, meus irmãos, não sou eu que digo, é a palavra. Veja só, em João diz, ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. E aí, porque os judeus não receberam, então todos os outros, quer dizer, as outras pessoas do mundo receberam o Evangelho, recebem o Evangelho. Então Paulo, apesar de ser um apóstolo dos gentios, ele sempre pregou primeiro para os judeus. Me lembro que um irmão falou, o Paulo ele foi desobediente porque lá no capítulo 13, ele para de pregar para os judeus, ele baixa assim com a roupa e coisa e tal, né? Essa pessoa tinha aprendido em algum outro lugar, e falando isso eu digo, você está enganado, você está enganado. Paulo nunca deixou de pregar primeiro para os judeus, por isso que ele ia numa sinagoga. Até que, meus irmãos, o capítulo 28 é o último capítulo do Novo Testamento. Quem que ele manda chamar quando ele está preso? Os chefes da sinagoga, os judeus. Então ele nunca deixou de fazer isso. Agora, ele pregava para os judeus. Os judeus não queriam, o que ele fazia? O que Jesus mandou fazer. Jesus mandou fazer o quê? Bate assim, pó da terra, fala, vocês não querem o evangelho? Então eu vou para os gentios. Pronto, era simples assim. Isso quem ordenou foi Jesus. E ele pregou por 3 sábados. Olha lá, versículo 2. Paulo, como tinha por costume, está aí, está escrito, para que todos leiam, era costume. Então, ele foi ter com eles por 3 sábados e disputou com eles sobre as Escrituras. Então, pregou por 3 sábados. O método usado não foi o discurso, mas a dialética, ou seja, o raciocínio através da pesquisa bíblica. Essa palavra dialético aparece aqui, né? Nós vamos encontrar ela dentro das Escrituras, tá bom? Aqui no versículo 2, no final, quando diz assim, disputou com eles sobre as Escrituras. Então Paulo faz uma dialética, né? Só para vocês, né, entender o que é dialética, né? Dentro do contexto bíblico, nada mais é do que um debate entre as pessoas ali, na intenção de buscar a verdade. Então, eles perguntavam, Paulo respondia, Paulo perguntava, eles respondiam, ou seja, havia um debate, mas não é um debate de briga, de confusão, de um puxar o cabelo do outro, não, né? Pode ser que no final do debate levava a isso, porque os judeus eram meio amargosos, mas eles disputavam nas Escrituras. Vamos ler o final do versículo 2? Disputou com eles sobre as Escrituras. Aonde está escrito disputou, no original é dialética, tá bom? Então, o debate tem um campo, qual é o campo? A Bíblia. Eles estão debatendo sobre a Bíblia. Na Bíblia, tá? Qual é o assunto? O assunto é examinar, junto com os judeus, a doutrina da salvação. É isso que está acontecendo. Paulo, por 3 semanas, ele teve o mesmo assunto, ele pregou o mesmo assunto, ou seja, como ir para o céu. Quem é o Messias? Quem é o Salvador? Então o assunto foi esse. Você pode imaginar, meus irmãos, Paulo, aqui o versículo 3, leia comigo o versículo 3, ele expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, então Jesus, né? Esse é o Cristo, né? Bem, meus irmãos, você vai notar aqui uma coisa muito importante, né? Paulo, dentro do assunto dele, ele tem 2 assuntos. O assunto é pregar sobre a salvação. E dentro desse assunto salvação, ele tem 2 menores, que é o quê? Olha, primeiro, eu quero falar para vocês do Messias. E eu quero falar para vocês que o Messias é Jesus. Dentro do assunto da salvação, ele classificou os outros 2 e disse, olha, o Messias é Jesus. Primeiro vocês, né,
tem que entender que o Messias precisava sofrer. Depois, esse Messias sofredor é Jesus. Mas tem uma pergunta antes, né, de eu falar sobre isso. Se é certo usar o raciocínio para uma pessoa crer em Jesus. Porque tem gente que fala assim, não, raciocínio se opõe à fé, né? Não, meus irmãos, não é não, de fato nenhuma. O raciocínio não se opõe à fé? Não, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Agora, a fé é um presente de Deus, a Bíblia diz isso, mas é um presente que Deus dá a partir do momento que você ouve a palavra, você ouve o Evangelho. Então, a forma, meus irmãos, dele pregar aqui foi essa: pegar uma passagem da Bíblia, expor e demonstrar, ou seja, explicar aquilo que estava lendo para que a outra pessoa entendesse. E Paulo não foi o primeiro. Olha, no livro de Neemias, no capítulo 8, Neemias viveu 500 anos praticamente antes de Paulo. 400, 500. Então, lá no livro de Neemias, está escrito: leram no livro da lei de Deus, declarando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Veja só, os levitas, o Neemias, os sacerdotes, eles ajuntaram as pessoas, pegaram a palavra de Deus, leram no livro da lei de Deus, declarou o sentido, dizendo assim, olha, isso aqui quer dizer isso aqui, tá? Então, declarou o sentido, fazendo com que lendo se entendesse. É o que o Filipe fez no capítulo 8, que nós já estudamos. Quando ele começou nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Por que ele fez isso? Porque o eunuco falou para ele, eu estou lendo, mas eu não estou entendendo. Aí ele disse assim, olha, então eu vou fazer você entender, tá? Começou a abrir a Bíblia, e começou naquela passagem de Isaías 53, explicar para o eunuco que Jesus é o único e suficiente Salvador. Essa forma, meus irmãos, de levar as pessoas a pensarem, a crerem em Jesus, é a forma de ensinar, né? Foi incentivada pelo próprio Senhor Jesus. Olha, essa palavra foi dita aos fariseus: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Eles estavam duvidando que ele era Deus, que ele era o Cristo. Aí Jesus olhou para eles e disse, gente, vai ler a Bíblia, examina. O que é examinar? É a pessoa se aprofundar, é a pessoa estudar. Sabe qual que é o problema das igrejas hoje? Não lê a Bíblia. Mais ou menos assim, você vai para uma igreja hoje, de cara já manda você fazer um curso, daquele curso vai para outro curso vai para outro curso, e outro curso. Calma lá, quando é que lê a Bíblia aqui? No dia de culto, paga a luz, fica tudo escuro, né? Todo mundo pula, todo mundo dança, vira umas piruletas, fica legal, enche de gente. Aí a mesma pergunta, calma lá, quando é que lê a Bíblia aqui? Quando é que a palavra de Deus é ensinada aqui? Então, quando você pega a Bíblia, você vai capítulo a capítulo, versículo a versículo, você está fazendo o que Deus fez, o que Jesus fez. Jesus, ele manda, examine as Escrituras, porque elas testificam de mim. É assim que as pessoas aprendem a palavra de Deus. Não é, meus irmãos, um absurdo, né? Não é de se estranhar que os crentes hoje não conhecem a Bíblia. A pessoa fica 10 anos numa igreja, se você chegar e falar assim, vamos abrir a Bíblia no livro de Abacuque, ela não sabe onde é, ela não sabe se é Velho Testamento ou se é Novo Testamento. Por quê? Porque ela só fez curso na vida dela, né? Só. E a Bíblia? Não, a gente pega a Bíblia também, mas não é assim, né? Uma criança da escola dominical aqui dessa igreja vai saber mais. Quem não lê a Bíblia não aprende a Bíblia. Por isso, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, disse Jesus. E essa passagem aqui é dos 2 discípulos de Emaús. Eles estavam em dúvida se Jesus era ou não era o Cristo, porque Jesus morreu, né? Eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado.
tinha uma informação, mas era, as mulheres estão falando aí, né? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus pegou a Bíblia, os 2 discípulos de Emaús, Jesus começou por Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, aqui e aqui fala isso de mim. Depois ele pegou os profetas, foi lendo Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e tal, né, todos, e disse, aqui, diz isso de mim. Veja o que diz essa frase, né? Explicava-lhes o que dele se achava, né? Se achava em todas as Escrituras. Isso que nós devemos fazer, a igreja tem que fazer isso, ela tem que ensinar a Bíblia. Quando nós ensinamos a Bíblia, as pessoas vão aprender a Bíblia, mas se não aprender a Bíblia é porque não está ensinando a Bíblia, né? Então, o que está acontecendo lá, né? Por isso, meus irmãos, quando uma igreja tem mais estudo da Bíblia, ela tem menos entretenimento. Ela não precisa ficar cantando 1 hora para passar o tempo. Ela não precisa de show, de ficar meia hora uma pessoa falando lá na frente uma bobagem que não sabe nem por que começou, nem sabe terminar. É só ler a palavra de Deus, vai e pronto. Quanto mais Bíblia, menos entretenimento. Mais entretenimento, você pode saber que eles vão ler 10 minutos a palavra de Deus, 5 minutos e acabou, né? É assim que funciona. E cada um tem que escolher o que quer, né? As pessoas têm que escolher. Quem gosta de bagunça, de pula-pula, de frevo dentro da igreja, tem bastante, né? Quem gosta de ler a Bíblia, aprender a palavra de Deus, também tem igreja que ensina a palavra de Deus. Então, esse era o método usado, é o que Paulo está fazendo. Vamos ler aqui no capítulo 17, no versículo 3. Olha, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é Cristo. Por quê? Porque o cristianismo é uma fé racional. A fé tem que ser uma fé cega. Meus irmãos, mesmo a fé cega, que uma pessoa falar que tem, ela tem porque ela creu em algo que foi ensinado. Então, crer em Jesus requer entendimento, sabe? Esse entendimento aqui, vamos ver o versículo 3. Ele expôs e demonstrou o quê? Primeiro, que convinha, o que quer dizer essa palavra? Que era preciso, que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Primeiro ponto, Paulo ficou discutindo com eles que o Cristo, o Messias, ele não ia vir num cavalo branco primeiro, com uma espada na mão, salvando todo o povo de Israel do César. Não, ele está dizendo, o Cristo, ele viria primeiro, como está lá em Isaías, como o cordeiro que vai para o matadouro, que não abriu a sua boca. Então ele ficou em passagens da Bíblia, usando textos dos salmos, dos profetas, usando textos bíblicos, falando do sacrifício, do cordeiro, para eles entenderem que o Messias seria primeiro um Messias sofredor, que esse Cristo, meus irmãos, ia padecer. Olha o que está escrito aqui, que primeiro ele ia padecer e depois ele ia ressuscitar. Primeiro morrer, depois ressuscitar. Esse era o primeiro ponto da mensagem dele, da pregação. O segundo ponto é o seguinte: quem é esse Messias? E aí? Então, eles até concordavam, realmente, o Messias tem que sofrer, está na Bíblia, está na Bíblia. Então, a segunda pergunta era, mas quem é esse Messias? Que tem uma solução, o Cristo é a solução, esse Cristo é Jesus, né? Qual que é o dever do homem? Entregar a sua vida a Jesus. Então, o cristianismo é uma fé racional, e, meus irmãos, o cristianismo, como o evangelho, é uma fé recebida, né? A exposição da Bíblia
sempre vai tocar no coração. Olha o versículo 4. Paulo pregou por 3 semanas, ficou lá insistindo com aqueles irmãos. E no versículo 4, alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. O evangelho alcança o coração. O evangelho, meus irmãos, ele alcança todo tipo de pessoa. Se você ler o versículo 4, alguns judeus se converteram, tá? Também uma grande multidão de gregos religiosos, pessoas que estavam estudando a Bíblia, também se converteram. E olha que interessante, no final do versículo 4, aconteceu algumas vezes isso. Paulo ele teve essa experiência mais de uma vez, de mulheres distintas. Lembra daquele texto de Romanos 6? E assim como, Cristo ressuscitou pela glória do Pai. Então é como se Deus estivesse dizendo, olha, o que Ele fez eu aceitei, e eu aceitei, estou ressuscitando. Eu ressuscitando, eu estou dizendo que isso é a coisa certa a fazer. Eu estou feliz porque isso aconteceu. Ressurreição. Então é como se Deus estivesse dando esse testemunho. Isso é a coisa certa que foi feita. E por isso, meus irmãos, a ressurreição glorifica o Pai, glorifica o próprio Filho, que ele ressuscita e depois pode dizer, todo poder me é dado na terra e no céu, pela ressurreição. Então é muito importante, tanto a morte quanto a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, como Paulo ensinou, se não tem ressurreição é vã a nossa fé, sem ressurreição o cristianismo não tem sentido, tá bom? Então, na morte ele tomou o nosso lugar, já vimos que o salário do pecado é a morte, por isso era para eu e você ter morrido naquela cruz. A única coisa que nós merecemos é o inferno. Não pense que você é bom para ir para o céu, você merece o inferno. Mas Deus, Ele aceitou a morte de Cristo e com seu sangue precioso nos comprou. Ao ressuscitar Jesus, Deus está dizendo, eu aprovo a morte do meu filho, está aprovado. É o jeito físico de Deus dizer isso para todos nós. Agora, irmãos, se o Evangelho é uma fé a ser recebida, lembra que o Evangelho ou o cristianismo é uma fé resistida. Aqui no capítulo 17 só foi alguém se converter, pronto, lá vem uma pedra, não sabe nem de onde, versículo 5, é engraçado, só alguém se converter, começa uma oposição, começa uma perseguição, pessoa que nunca dá atenção para a pessoa começa a dar, acontece alguma coisa lá fora, olha, é incrível, Satanás é terrível, mas Deus prometeu estar conosco sempre. Versículo 5, mas os judeus desobedientes, um judeu, preste atenção, um judeu, quando ele ouve o Evangelho e ele não crê, como é que ele é chamado na Bíblia? Desobediente. É por isso que Paulo fala lá para o Agripa, ele disse, ó rei Agripa, quando a luz brilhou para mim, eu não fui desobediente. Então ele não foi desobediente à luz celestial. Os judeus foram desobedientes, porque Jesus veio para eles e eles não receberam. Então, irmãos, os judeus desobedientes, movidos do quê? De inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltaram a casa de Jason e procuravam tirá-los para junto do povo. O cristianismo é uma fé resistida. Quem atacou os cristãos? Quem? Os judeus. Os judeus, e eles ajuntaram um pessoal desocupado, olha aqui na minha tradução no versículo 5, diz que eles ficaram junto com os homens vadios,
e juntos reuniram uma grande multidão. Você sabe, né? Você sabe que se uma pessoa maluca aí juntar com outra maluca e sair gritando, né? Abaixo o prefeito, abaixo não sei o quê, abaixo o presidente, abaixo não sei o quê. Aí daqui a pouco vai ter mais uns 10, vai ter mais uns 20, quando pensa que não, tem uma multidão. Não sabe nem por que estava lá. Mas eles conseguiram reunir muitas pessoas da cidade, ajuntou o povo, versículo 5, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. É interessante isso. Eles foram atrás de Paulo e de Silas, lá na casa do Jason. Era um homem que tinha se convertido. Já pensou, irmãos? Você se converte, quando você está lá bem sossegado na sua casa, tem um pessoal gritando lá fora, pega, pega, tira para fora, vamos matar. Olha que situação. E ele passou por isso. O Paulo não está aqui não, nem o Silas, e não estava mesmo. Aí como eles não encontraram nem o Paulo, nem o Silas, não está? Não, então vai você mesmo, já que eles não estão, quem vai pagar é você. Pegou o Jason, pegou os outros irmãos que estavam lá, já levou lá para a praça, e disse, agora nós vamos fazer que nem fizeram lá em Filipos. Vamos pegar, nós vamos espancar, vamos prender. Só, meus irmãos, que lá funcionava diferente a lei, como eu disse, né? Era um pouco diferente, né? Então quem que atacou? Judeus ajudados por desocupados. Por que que foram atacados? Versículo 5, pura inveja. Irmãos, eu não vejo os cristãos atacando o muçulmano, mas você vê muçulmanos atacando cristãos. Você vê, um cristão lá na Arábia, ele não pode ter uma Bíblia, mas um árabe pode vir aqui e abrir o Alcorão dele. É por isso que na Dinamarca, eu acho que foi na Noruega, ou na Dinamarca, ou na Finlândia, sei lá, eles proibiram. Falaram assim, então os muçulmanos não vão construir mais, não é sinagoga, é mesquita aqui. Por quê? Porque se a gente não pode construir uma igreja lá no país deles, então eles também não vão construir aqui. Eu não acho certo isso. Não acho mesmo. Eu acho que é melhor a gente ser perseguido lá e dar liberdade aqui. Por quê? Porque quando você tira a liberdade, você está tirando a sua própria liberdade. Quem nos dá o direito de falar, você pode pregar isso ou aquilo? Não, de jeito nenhum. Então nós vamos pregar a verdade. Doa quem doer. Lá no outro país não pode, se você pregar você morre. O missionário que foi mandado para lá vai morrer, não tem jeito. Mas geralmente eles fazem isso por inveja, tá? Todos os dias, tem aqui um mapa aí, está até caindo ali, do lado do negócio ali, né? Tem um mural lá que ninguém nem olha, nem eu, mas ali é um mapa da perseguição, onde os cristãos estão sendo perseguidos no mundo hoje. Não sei se você já reparou esse mapinha de baixo, olha um monte de país que está lá, cristãos perseguidos, tá? Qual que era a acusação dos judeus? Vamos ver a acusação. Versículo 6. Não achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que viraram o mundo de cabeça para baixo, também chegaram aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra o decreto de César, dizendo que não há outro rei chamado Jesus. Perdão, que há outro rei chamado Jesus. Bom, qual que é a acusação? Primeira acusação, eles estão virando o mundo de cabeça para baixo. Segunda acusação, estão indo contra o decreto de César. Terceira acusação, que pode se juntar com a segunda, eles anunciam outro rei chamado Jesus. Tá? Para nossa surpresa, veja lá, todas as acusações eram verdade. Era verdade. Como assim, pastor? Era verdade. Realmente, eles estavam virando o mundo de ponta cabeça. Você sabia que no dia que você entregou sua vida para Jesus, a sua vida virou de ponta cabeça? Não foi assim que aconteceu? Você estava indo para um lado,
Jesus te salvou, você teve que virar para o outro lado. Você estava indo pela porta larga, daqui a pouco Jesus apareceu na sua vida e você entrou pela porta estreita. Você estava indo pelo caminho da perdição e de repente você encontrou o caminho da salvação. Você estava às vezes no mundo da perdição, de toda e tal. Olha, pensa numa pessoa que está no mundo das drogas, por exemplo. Quando ele se converte, o mundo dele vira de ponta cabeça, né? Na verdade, ele estava de ponta cabeça. O que Jesus fez? Virou, né? Mas para o mundano, virou do avesso. Calma lá, ele não era assim. Não era mesmo. Jesus transformou ele. É o hino que a gente cantou antes de começar o nosso culto. Eu perdido pecador, Jesus me transformou, Cristo me amou, né? Então você lembre-se disso. O Evangelho primeiro, ele vira você do avesso, ele mexe com o ser humano e leva o ser humano a se transformar de dentro para fora. É isso que o Evangelho faz. Ele virou Paulo no avesso, tá? Paulo, ele estava lá com as cartas para matar os cristãos lá na cidade de Antioquia, andando a cavalo, pocotó, 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 até que a luz brilhou ao meio-dia, ele caiu do cavalo, e Jesus olhou e disse: por que você está me perseguindo? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Você não vai matar mais ninguém? De agora em diante você vai salvar pessoas, você não vai matar mais ninguém. A vida dele virou ou não virou do avesso? Virou do avesso. Então, o que eles estão dizendo era verdade. Estava virando um mundo de ponta cabeça, do pecado para a verdade. Das trevas para a luz. O povo que estava sentado em trevas, viu brilhar uma grande luz. Isso é a palavra de Simeão, quando João Batista nasceu. Então, meus irmãos, veja, o Evangelho realmente vira um mundo de ponta cabeça, era verdade. A outra acusação, indo contra o decreto de César, né? Qual era o decreto de César? É que só César é rei, César é Deus, no decreto de César. Então, falar que existe um outro rei chamado Jesus, era ir contra o decreto de César. Então, meus irmãos, quando nós falamos que Jesus Cristo é rei, eu não estou indo contra a rainha da Inglaterra, eu não estou indo contra o Dom Pedro I, Dom Pedro II, nada disso, não é? Jamais. O reino dos céus, ele está onde? Dentro de nós. E eu vou continuar honrando a César, eu vou continuar dando a César o que é de César. Eu não vou contra o César, a não ser que ele fala, me adore, eu não vou adorar, como aconteceu com os amigos de Daniel, estão lembrados? Ou o próprio Daniel, ou vai para o fogo ou vai para o leão, mas eles não adoram um rei. Eles podem até amar o rei, né? Eles estão sujeitos ao rei, eles vão ajudar o rei, mas eles não vão adorar o rei. Só o Senhor teu Deus adorarás. Então, meus irmãos, se você creu em Jesus, você vai sofrer resistência, né? Seja no trabalho, seja na escola, seja na sua família, seja na sua comunidade. É normal você sofrer uma resistência, porque o teu mundo virou de ponta cabeça e eles não entendem isso. Sabe o que você tem que fazer? Pregar o Evangelho para o mundo daquela pessoa virar de ponta cabeça também, virar no avesso. Nós somos pessoas viradas no avesso, em Cristo Jesus. O irmão Flávio está com uma camiseta antiga nossa, né? Não sei se o Flávio está aí, tá, Flávio? Fica de pé, Flávio, me vê uma coisa aí. Olha lá, somos loucos por Jesus. O que está escrito na costa? Eu não lembro o que está escrito na costa, né? Tinha um versículo da Bíblia, né? Nós somos loucos por amor de Cristo, é o que Paulo disse lá para os Coríntios. Nós somos loucos porque amamos Jesus Cristo. O mundo nos chama de louco. Nós somos doido barrido, né? Biruta. Por amor a Jesus Cristo. Esse povo está certo, né? Esse povo no pecado, no mundanismo, na idolatria, eles estão certos?
Na cabeça deles, sim. Aí quando você se converte, você virou errado. É você que virou no avesso, né? Na verdade, Jesus nos salvou e nos colocou na linha. Vamos lá, meus irmãos. Mas é bom, vamos terminar falando da firmeza dos que creram. Versículo 9. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. Está vendo só? O Jason foi preso, junto com outros irmãos. E ele foi lá e deu satisfação. Ele falou, olha, nós não estamos contra César, nós não estamos brigando com ninguém, não estamos fazendo arruaça, nós estamos apenas pregando o Evangelho. Mas olha, irmãos, como eles são firmes. Veja quanta coisa aconteceu com Jason e os amigos dele. Seus lares foram atacados, eles foram expostos publicamente e acusados, né? Tiveram que pagar uma fiança, vê se pode. Quando fala recebido satisfação, tem tradução que traz essa palavra, receberam a fiança, sabe? Tiveram que pagar por nada, mas não fizeram nada. Pois é, tiveram que pagar por nada. Quanta coisa aconteceu com eles, e eles não se ofenderam. Jesus ensinou que na hora da tribulação, muitos iam se desviar. Sabe aquela passagem lá na parábola do semeador? Sabe aquela passagem que você lê, seja em Mateus, seja em Lucas? Vamos encontrar em Lucas capítulo C. Você não se ofende se alguém falar que você é cristão, que você serve a Deus. Então você passou pelo teste. Eles não se ofenderam, né? A mínima oposição é causa de escândalo, causa de ofensa. E eu quero terminar lendo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos lá, vamos ler só 2 ou 3 versículos aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Paulo, então, fala dessa firmeza, dizendo assim: vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com a alegria do Espírito Santo. Não foi isso que aconteceu? Eles não receberam a palavra com muita tribulação? Foi o que aconteceu, né? Foram presos, levados à praça pública, escorraçados, humilhados, tiveram que pagar a fiança. Tá bom. Versículo 7. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Olha só. Lá em Filipos, os cristãos, eles não foram presos. Quem foi preso? Os missionários. Em Tessalônica, os missionários não foram presos. Quem foi preso? Os cristãos. Então, por isso que Paulo está falando, olha, vocês receberam o Evangelho sofrendo. E esse sofrimento foi um exemplo, versículo 7, para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Cristãos que sofrem, né? Versículo 8, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou. Olha que coisa linda de se ler. Todo mundo agora estava sabendo que os cristãos aguentavam, né? Perseguem, mas eles resistem. Eles são ofendidos, mas eles não se desviam. Paulo está dizendo, vocês foram exemplos. Está dando coragem para tudo quanto é cristão. Eles falavam assim. Bom, se o crente lá em Tessalônica apanha e continua firme, nós também vamos apanhar e continuar firme. Irmãos, o exemplo de resistência, de firmeza, ele é contagiante. É contagiante. Você ficar firme, você ser fiel na igreja, é contagiante. As pessoas abraçam a sua causa, que é a causa de Jesus. Estava falando lá na igreja, né, do Morumbi ontem, sobre aquela questão da guerra da Ucrânia. Eu tenho uma dó do sofrimento daquele povo, muito, mas muito grande. Mas a firmeza do presidente deles, pela liberdade, fez com que outros quisessem lutar pela liberdade.
Quando ele recebeu um convite dos Estados Unidos, estamos mandando um avião aí para tirar você daí, porque o presidente da Rússia vai te matar, cai fora, enquanto é tempo. Qual que foi a resposta dele? Ele disse: eu não preciso de carona para fugir, eu preciso de munição para lutar, eu quero lutar pela minha liberdade. E aí, meus irmãos, olha, os russos vão ganhar essa guerra, porque é 10-1, é muita coisa. Eles vão ganhar. Mas eles estão pagando um preço muito alto. Porque quando a gente luta pela nossa liberdade, é uma luta, sabe, sem igual. Então as pessoas estão lá. Sabe o que a Rússia está fazendo com quem se entrega? Escravizando. E eles sabiam, porque ela já fez isso uma vez. Não é a primeira vez que a Rússia invade a Ucrânia. Não é a primeira vez que os russos fazem dos ucranianos escravos. Então eles estão dizendo: nós não vamos ser escravos, nós vamos lutar. E por isso, meus irmãos, um crente, quando ele é firme na tribulação, quando ele é firme na tentação, ele é um exemplo. Ele é um exemplo. Os outros cristãos falam: vale a pena, não é? Cristo está do nosso lado. Jesus disse que nunca ia nos deixar, jamais ia nos abandonar. É o que dá força para o cristão, né? Lutar contra todas as tempestades que vêm contra ele. Sabe aquela casinha que Jesus falou em Mateus capítulo 7? Aquela casinha que foi feita na areia, veio a água, veio o vento, subiu contra ela, o que aconteceu com a casa? Foi embora. Mas uma casa foi colocada na rocha firme. O mesmo vento, a mesma água, o mesmo temporal deu naquela casa. E a Bíblia disse que ficou firme. Isso deve ser um cristão. Ele deve ser firme como os Tessalonicenses. Vamos aqui, meus irmãos, primeira página lá, de cabeça para baixo, né? Nós é do avesso. Virando o mundo no avesso. O cristianismo vira o mundo no avesso.